Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui nós temos a visualização da atividade que eu pedi para vocês na última semana com relação à nossa conclusão. Aqui, gente, na primeira questão, eu pedi identifique quantos e quais são os elementos que funcionam como agentes na proposta de intervenção de Ana Clara Sorge. Aqui, pessoal, a gente precisaria olhar principalmente aqui para a conclusão e identificar que quando ela propôs alguma coisa para solucionar o problema, ela teria a intenção de distribuir a responsabilidade a pessoas, a setores, a instituições, e é isso que a gente vai procurar. Quem é que vai se responsabilizar para fazer com que a sugestão dela ganhe vida, ganhe forma, para que o projeto dela funcione? Então, aqui, vamos ler aqui rapidinho. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras, por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Desde aqui, gente, a gente já percebe que nós temos alguém aqui que, segundo a sugestão dela, pode se responsabilizar, para destinar verbas para a construção de salas de cinema. Então, o Ministério da Economia, logo aqui abaixo, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeio aos cinemas locais, desde o início da vida escolar das crianças. Olha que legal aqui. Então, de novo, ela vai distribuir aqui para quem agora? Instituições de ensino. Tudo bem, gente? Então, aqui a gente já tem o Ministério da Economia fazendo uma parte, as instituições de ensino também promovendo passeios aos cinemas locais. E aí, vamos continuando. Promovendo passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis. Então, aqui, além da gente ter o Ministério da Economia, da gente ter instituições de ensino, nós temos também o papel importante dos responsáveis pelas crianças, ok? Então, a ideia dela é de que essa democratização do cinema tem que começar bastante cedo, através desse acesso maior, das pessoas, dos indivíduos, às salas de cinema, ao cinema na prática. E aí, ela direciona um poder governamental aqui para a destinação das verbas, as instituições de ensino promovendo passeios através da autorização e contribuição dos responsáveis. Então, a gente poderia logo de cara aqui citar que os agentes da proposta de intervenção seriam o Ministério da Economia, instituições de ensino e responsáveis. Ok, pessoal? Lembre-se sempre assim, agentes serão aqueles responsáveis para fazer com que a proposta de intervenção funcione, se cumpra, beleza? Então vamos lá agora, número 2. Destaque do parágrafo de conclusão o trecho responsável por fazer a retomada da ideia principal, ou seja, da tese. Onde que eu encontro a tese, pessoal? No primeiro parágrafo. Então, eu teria que ir lá no meu texto completo, olhar o primeiro parágrafo e identificar qual é a tese da Ana Clara Sorge. Então, vamos lá. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Então, a tese dela será sustentada pela seguinte ideia, de que nós não temos
o acesso que nós deveríamos ao cinema nem à cultura, apesar de ser um direito assegurado desde a Constituição Federal de 1988, concorda? Então, aqui eu poderia destacar esses trechos aqui como partes da tese dela. A partir do momento que a gente localizar a tese dela, a gente vai perceber o que é que tem a ver aqui a tese, tá? Em que momento essa tese, essa mesma ideia será retomada lá na conclusão. Então, beleza. Se eu sei que, embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Qual seria o momento da conclusão dela? Vamos olhar aqui maior, a gente poderia ter olhado lá também. Em que momento aqui é retomada essa ideia de que a gente não tem esse acesso, né, ao cinema? A gente perceberia isso logo no início, olha. Desta forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Ou seja, vamos olhar aqui, ó. Ou seja, nós precisaríamos de uma Constituição que assegurasse o direito ao acesso à cultura, né? E aí a gente percebe que na realidade brasileira não há o cumprimento. E onde ela diz isso novamente aqui? Olha, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária, né? Ou seja, aqui a gente percebe que ela retomou aquela ideia dela, de que esse acesso é democratização. Então a gente poderia marcar, ou seja, aqui, ó, né, dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Ela fala a mesma coisa, retomando a ideia dela, a mesma coisa que ela fala na tese, olha. Né? A gente tem as garantias na Constituição, mas isso não é assegurado, não faz parte da nossa realidade. Então, ela diz que aqui nós temos debates nessa direção. Tá ok, pessoal? Então, aqui na 2, eu pedi para destacar do parágrafo de conclusão o trecho que fez a retomada dessa ideia principal. Bastaria que vocês, né, colocaria aqui, ó. Desta forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nessa primeira frase da conclusão, ela faz, antes de mais nada, antes de citar a proposta de intervenção, ela faz uma retomada muito inteligente e reflexiva sobre a ideia base dela, que é a ideia principal, que é a tese. Ok, pessoal? Então, vamos lá para o número 3. Com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Ó, descentralizar. Então, algo está centralizado, né? A arte estaria centralizada em alguma coisa. Esse trecho específico da conclusão estabelece relação direta com qual dos argumentos apresentados por ela. Para a gente se lembrar, vamos procurar argumentos onde, assim como a tese estará no primeiro parágrafo, mais uma vez eu reforço com vocês, os argumentos também estarão sinalizados na introdução, ok? Então aqui, ó, nós temos 2 argumentos que serão apresentados logo em seguida à tese. Então, vamos ver aqui, ó. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. Nós temos isso aqui, é um argumento, né? Ou seja, esse acesso à cultura não funciona porque a concentração de salas de cinema estão nos grandes centros urbanos, né? A concentração está nos grandes centros urbanos. E a outra sinalização do segundo argumento, a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente.
Ou seja, você tem dinheiro, você paga teatro, você paga cinema. Você não tem dinheiro, você não pode ir ao cinema, você não pode ir ao teatro. Então aqui, gente, olha, concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos é mais um argumento do plano físico. As salas, os cinemas são construídos, estão fisicamente em locais que não são acessíveis. Concordam comigo? E o segundo argumento dela, esse aqui da concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos, seria algo mais relativo àquela cultura, né? A gente acredita que a cultura, né, que os mais humildes, digamos assim, não entenderiam essas demonstrações culturais. Então a cultura aqui, ela não está acessível, mas nesse primeiro argumento dela aqui, logo após a tese, isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos, é algo que o argumento dela em torno de algo físico. Não existem salas de cinema senão nos grandes centros urbanos, o que impediria, né, digamos assim, que as pessoas tivessem acessibilidade a esses locais e, por consequência, também não tivessem hábitos culturais relacionados ao cinema. Então, aqui, a terceira questão, só para a gente retomar aqui, para a gente entender, com o intuito de descentralizar a arte. A descentralização da arte aqui está relacionada principalmente a qual desses dois argumentozinhos dela que a gente está vendo aqui? Concentração. Descentralizar é tirar a concentração de algo, não é? Se algo está concentrado, as salas de cinema estão concentradas nos grandes centros urbanos. Então, a gente quer descentralizar isto. Então, se a gente quisesse dizer aqui, qual desses dois argumentos está mais dialogando com este trecho aqui dela, né? Com este trecho dela aqui, com o intuito de descentralizar a arte, é justamente o primeiro argumento dela, tá? Que fala justamente de descentralizar, ó. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. Qual é a intenção dela? Mostrar que essa concentração não é legal, então deveria se fazer o oposto, descentralizar, ok? Tirar essas salas de cinema, essas grandes construções, ou evitar que essas construções só existissem nos grandes centros urbanos. Ok, pessoal? Vamos lá para a última questão. Aqui, bastaria que vocês se lembrassem do que a gente conversou no último vídeo sobre dissertação argumentativa 3, relativa à conclusão. Por que podemos afirmar que a proposta de intervenção analisada cumpre todos os requisitos para garantir uma pontuação máxima? Se a gente for olhar aqui, ó, podemos olhar essa conclusão dela, né? Nós temos a retomada da tese, nós temos os agentes, nós temos aqui, né, sinalizações práticas para a construção de salas de cinema. A gente tem destinado aqui, né, o Ministério da Economia, o que ele vai fazer, as instituições de ensino que vão fazer, promover passeios de cinemas. Ela não fica superficialmente colocando possibilidades, não. Ela vai enfatizar situações práticas em que o projeto dela, a proposta dela, pode ser viabilizada, pode ser prática, se tornar real. Então, justamente, se vocês forem pensar bem, né, a proposta dela tem ligação com a tese dela e também tem ligação com a prática. E provavelmente ela conseguiu sustentar também. A gente não tem acesso ao tema completo desta redação, né? Mas a gente pode ter certeza de que uma vez que ela teve esse cuidado de construir uma tese, né, bem direcionada ao assunto e sustentar essa tese por meio de uma proposta de intervenção prática e que pode realmente vir a ser implementada, a gente também pode supor que ela teve o cuidado, porque isso é muito importante, de ser muito fiel ao tema. E justamente aquilo que a gente falou no último vídeo que eu vou reforçar para vocês. A fidelidade ao tema depende também do que a gente não tem em mãos agora, que são os textos de apoio ou os textos motivadores, que ela teve acesso, a que ela teve acesso.
Então, provavelmente, para que ela entendesse realmente a proposta do tema, ela usou, né, as narrativas e esses textos de apoio que foram oferecidos a ela, para entender o que realmente a banca queria que ela desenvolvesse sobre o tema. Tá ok, gente? Então, aqui, só para fechar, a gente pode resumir que a proposta dela poderia garantir sim uma pontuação máxima, porque a proposta dela é viável, ou seja, prática. Além disso, está de acordo com sua tese, ou seja, ela não se contradisse no final, né? Ela foi fiel à tese dela o tempo todo e embasada no tema proposto, que é um cuidado que a gente tem que ter. E para a gente não fugir do tema, a gente lembra, como a gente conversou, a gente identifica o assunto e depois, quando a gente chegou na dissertação parte 3, a gente fixou que as pistas para identificar e para realmente entender o tema virão dos nossos textos de apoio no dia da prova, que estarão lá para nos acompanhar e para nos orientar e sinalizar para a gente quais seriam as abordagens interessantes que a gente não poderia deixar de fora do nosso texto, ok, gente? Obrigada.